Olá pessoal, sou Danilo Oliveira, nós vamos falar agora sobre o Império Romano parte 2. Então pessoal, hoje a nossa aula aí sobre o Império Romano parte 2, vou falar para vocês sobre como que o Império Romano se mantinha, qual era a divisão territorial que acontecia dentro do Império Romano e também sobre a questão das dinastias. Pessoal, é o seguinte, primeira coisa é que o Império Romano, ele tinha uma divisão de terras, né? Porque para manter aí essas conquistas, né, que foram tão vastas, né, o Império Romano que foi uma das maiores estruturas aí territoriais que existiram na história, então eles fizeram uma divisão, né, para administrar melhor toda essa extensão que eles tinham conquistado. Esse aí é o mapa da época do Trajano, né, em 117, foi a época em que o Império Romano atingiu o máximo da sua extensão. Então vocês podem reparar que tem uma divisão entre terras que são as províncias senatoriais, né, que estão em rosa, as províncias imperiais, que estão em verde, e os estados clientes, que basicamente o que é mais notável ali é o reino do Bósforo, né, que fica ali no Ponto Eustino, que seria hoje ali no Mar Negro, né. Se a gente olhar ali no Oriente Médio, então, por exemplo, as regiões em verde são províncias imperiais, né, então cabia ao imperador ali a administração. Tem a Assíria, você tem a Mesopotâmia, você tem a Síria, a Judéia, e aí se a gente olha nas regiões em rosa, então lá no norte da África, tem a África proconsular, tem a Cirenaica, aí se a gente olha na Europa mesmo, tem a Macedônia, né, tem o Épiro, tem a Acaia e tem a própria Itália, né? Então essa divisão acontecia, então vocês podem reparar que existia uma divisão entre terras que seriam controladas pelo Senado, né, que são as províncias senatoriais, e as províncias imperiais que seriam controladas pelo próprio imperador, né? Então o Senado não deixou de atuar sobre o Império, mas ele estaria com menos poderes. Bom, as províncias, elas eram essenciais por principalmente dois motivos. Um desses motivos, pessoal, era a produção de alimentos, né? Então, principalmente no norte da África e na Península Ibérica, eram as duas fontes de alimentos, né, de produção agrícola aí que ia servir para abastecer todo o Império. E também pelo trabalho escravo, né, pessoal, porque como as conquistas se davam próximas das províncias, né, porque à medida que o Império Romano aumentava, significava novos escravos, então você tem a necessidade desses escravos para fazer o trabalho. E escravos aí, pessoal, nesse sentido, eram pessoas de diversas etnias diferentes, né? Tende a pensar em escravidão como naquela forma que aconteceu aqui na América, né? Então, com escravos africanos, né? Lá no Império Romano também havia escravos africanos, mas eles eram bem reduzidos em quantidade, né? Porque a maior parte eram de outras regiões ali conquistadas, né? Então, escravos europeus, escravos asiáticos, né? Então eles eram muito mais numerosos do que escravos africanos. Escravos africanos, eles representavam uma minoria. Essa vai ser a base aí de força de trabalho na época do Império Romano, trabalho escravo. Se deu porque Roma teve muitas conquistas, aí como resultado você tem os escravos sendo incorporados. Outra coisa muito importante, pessoal, é a questão das dinastias romanas, né? Porque as dinastias, elas são famílias que vão se sucedendo no poder. Então o poder vai passando de pai para filho ou de pai para filho adotivo. A primeira dinastia, pessoal, que é a mais lembrada, né, porque tem os imperadores mais famosos aí provavelmente, é a dinastia Júlio-Claudiana, né, que começa com o próprio Caio Otávio, né, que se tornou Augusto, e aí vai até o Nero, né? Então essa é a primeira dinastia. E aí vem a dinastia Flaviana, né, que vai incluir aí o imperador Vespasiano. Aí vem depois a dinastia Nero-Antonina, que vai incluir principalmente os imperadores Adriano e Trajano. A dinastia Severa, pessoal, que vai ser a última, né? Quando o imperador Severo foi assassinado, se considera ali o início da crise do século III depois de Cristo. Vai ser uma grande crise aí que vai deixar bastante sequela aí para o Império Romano. Mas falando um pouco aí sobre essa questão das dinastias, havia muita rivalidade entre elas. Às vezes era comum chegar informações sobre alguns imperadores, porque essas informações foram passadas por uma dinastia que veio depois, então poderia acontecer de um imperador ser demonizado. Então esse é o caso do Nero, provavelmente, tá? O Nero passou pela tradição historiográfica aí, né, a tradição da escrita da história, como um imperador ruim, né, como um imperador irresponsável. Então, por exemplo, pessoal, aquela história do incêndio de Roma, né, na década de 60 depois de Cristo, que Nero teria sido culpado pelo incêndio de Roma. As histórias, por exemplo, que falam que Nero era um tocador de lira, mas tocava muito mal, e aí ele obrigava as pessoas a ficarem ouvindo ali a sua apresentação, né, e quem ousasse sair do anfiteatro enquanto ele estivesse tocando, morreria, né, na saída. Essas histórias, o que se desconfia hoje, é que na verdade vieram de um escritor que veio depois, bem depois do Nero, que foi o Suetônio. Pessoal, o que acontece é que em 122 o Suetônio
né, um escritor importante aí da época do Império Romano, escreveu A Vida dos 12 Césares, onde ele retrata os 12 primeiros imperadores de Roma. Então, o pessoal Suetônio escreve essa obra aí, A Vida dos 12 Césares, em 122, e ele vai retratar a vida dos imperadores desde Caio Otávio até o Domiciano, né? Suetônio já era vivo quando o Domiciano terminou seu governo. Então, qual é a tendência do Suetônio? Era sempre demonizar os imperadores mais antigos, né? Demonizar, pessoal, os imperadores das duas primeiras dinastias, né? A Júlio-Claudiana e Flaviana. Então, o retrato que ele vai montar do Calígula e do Nero, né? Como pessoas pervertidas, né? E o que acontece é que, como nós não temos muitas informações, não temos muitos vestígios aí da época, então acabou prevalecendo essa versão do Suetônio na história, né? Mas o que se levanta hoje, alguns historiadores levantam, é que o Nero, por exemplo, não era o irresponsável que o Suetônio tinha retratado, né? Então, existe sempre esse perigo na história de quem escreve, né? Quem escreve vai acabar, às vezes, prevalecendo sobre outras versões menos conhecidas. Por outro lado, então, o Suetônio vai exaltar imperadores aí mais próximos do momento em que ele está escrevendo o seu livro. Então, Nerva, o Adriano e o Trajano, o Antonino Pio e o Marco Aurélio, junto com Nerva, Adriano e Trajano, são considerados os 5 bons imperadores, né, por uma grande tradição aí na escrita da história. O que vai acabar acontecendo é que esses 5 bons imperadores, né, eles vão ser sempre contrapostos aos imperadores aí das duas primeiras dinastias, que vão ser retratados como imperadores cruéis, como irresponsáveis aí, principalmente no caso do Calígula e do Nero. O imperador também que vai ser retratado como um cruel vai ser o Tito, né, o Tito que era filho do Vespasiano. O Tito chegou a prometer para um historiador chamado Flávio Josefo, né, que era um judeu, fornecesse informações ali sobre como atacar Jerusalém, que ele poderia retirar os seus parentes ali da cidade, né, no momento que ela estivesse sendo atacada pelos romanos. Só que aconteceu, pessoal, é que o Flávio Josefo teve que acabar sepultando seus próprios parentes. Ele viu lá seus parentes mortos no cerco a Jerusalém. No século III vai chegar a grande crise romana aí. Ela vai começar no século III e vai perdurar aí durante os 2 próximos séculos e vai marcar muitas transformações em Roma. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado.